Olá, domingo de feira. Quero dar o nome desse quadro aqui, Domingo de Feira, porque é um amanhecer que eu passo assim um olhar das minhas leituras, nos meus livros, nos meus textos que eu tenho, e ainda vou num lugar muito interessante aqui no Rio de Janeiro, que é uma feira, onde vende livros. Eu encontro muito livro de psicanálise, eu encontro muito livro de espiritualidade. E por isso eu quero dar o nome desse quadro aqui, Domingo de Feira. Eu vou trazer hoje aqui uma conversa, tá? Diante desse livro aqui, Nossa Ansiedade Cotidiana, livro muito interessante da Gianna Stiletto, né? Um livro de psicologia, psicanálise, e traz muito aqui temas que são muito, assim, recorrentes, tanto na clínica, né, no atendimento, nas terapias, tanto no divã dos orixás, né? Porque é isso que eu vivo, gente. Eu vivo nesse lugar da clínica psicanalítica, né? E os orixás, né? No meu templo, no terreiro, no candomblé. Então aqui tem um tema muito importante que vem muito diante, né, da mesa de consulta do jogo de búzio, quando o consulente vem. Ouço muito no terreiro, né, pelos clientes, seguidores, filhos, pessoas ali do templo, também no divã da clínica psicanalítica. Então eu diria que são dois divãs, né, o divã dos orixás e o divã da clínica. Ciúme. Ciúme. A doente sou eu, doutora. Ou seria também, a doente sou eu e a Lorixá. Sim, é verdade que meu marido está aqui comigo, mas ele veio somente para me agradar. Mas somente eu tenho problemas, somente eu preciso ser curada. Está vendo como meu marido concorda? Ele está convencido disso e deve ter razão. Estou doente de ciúme patológico. Atormento-o dia e noite, controla seus movimentos, seus gestos e parece até que adivinha seus pensamentos. Compreendo que isso o incomode. Para um brilhante executivo, no auge da carreira, é quase uma desgraça ter uma esposa louca como eu. No escritório dele, no trabalho dele, todos têm medo de mim, até a sua maravilhosa secretária. Aquela sim que é uma mulher especial, sempre bem arrumada, gentil, sorridente. Deveria ver, Yalorixá, deveria ver, doutora, com que ares de importância ela me trata quando chega ao escritório. O doutor está em reunião, senhora, não posso incomodá-lo. Fala como se tivesse poder absoluto sobre ele. Só ela decide se posso ou não ver meu marido. É verdade, às vezes me comporto de maneira terrível, mas deve admitir, doutora, que não é agradável para uma mulher ter sempre outra entre ela e seu marido. Essa secretária, como eu já disse, é lindíssima. Antes ficava em outro escritório, mas sei que meu marido fez o diabo para tê-la consigo. Porque é competente, eficiente e discreta, diz ele. Mas a senhora que estava no lugar dela também era. Então por que essa mudança? Além disso, a secretária anterior jamais o seguia nas viagens do trabalho. Essa, ao contrário, é praticamente dispensável no escritório ou nas viagens. E digo mais, desde que ela trabalha com ele, parece que o volume de negócios aumentou, porque meu marido viaja muito e permanece muito mais tempo fora da cidade. Às vezes penso, está louca, porque dou importâncias a ambas e não encontro paz. Mas em outras ocasiões me parece encontrar 1000 confirmações de que meu marido tem mesmo relacionamento com aquela moça bonita, tem mesmo relacionamento com a secretária. Como as vezes em que vi nosso carro estacionado na frente da casa dela. À noite, quando ele chegou, armei uma tragédia. Mas ele me desmentiu logo em emprestar o carro a ela, porque o dela tinha quebrado. Qual era o problema? Isso naturalmente explica também que encontrei um estojo de pó de arroio no compartimento lateral do carro dele. É claro que se uma secretária toma emprestado o poste do chefe,
Pode ser que esqueça algo no carro, não é? O problema, na verdade, sou eu. Sou eu que tenho problema, minha Lorixá. Sou eu que tenho problema, doutora. Porque eu não me sinto amada. E minha insegurança aumenta a cada dia. Sei muito bem que minhas crises me atormentam insuportavelmente. Que se meu marido foge de mim é porque o atormentam demais. Quer dizer, se a crise a atormenta, com certeza atormenta muito mais o marido. Mas, por outro lado, quando ele me evita, acho que isso é a prova de seu desamor. E isso me deixa louca. Se ele não me quer mais, por que não diz? Acontece a muitos homens apaixonar-se por outra mulher. Meu marido não seria o primeiro e nem o último. Sabe o que eu acho? Que ele não me confessa esse caso apenas por não querer me dar razão. E é isso. Na semana passada cometi uma grande indelicadeza. Ele estava fora da cidade, a serviço, e eu inventando uma grande doença da minha sogra. Consegui descobrir o nome do hotel onde ele estava. Telefonei. E em vez de pedir para falar com ele, ou seja, com o doutor Medina, pedi para falar com a senhorita Medina, que respondeu a chamada. Segundo meu marido, doutora, o porteiro do hotel se enganou com meu pedido e confundiu os nomes. E por isso me passou a secretária, que, no entanto, se encontrava em um outro quarto. A doente sou eu, doutora. A doente sou eu, Yalorixá. E a senhora deve me convencer a me tratar? Então, olha que interessante. Eu pego aqui essa leitura, né? Aqui de caso, no livro. E eu me remeto ao que eu ouço na clínica, e que eu ouço, né, nos atendimentos no terreiro, né? O ciúme, e aqui ela vai esmiuçando, né, que tudo vai ligando de uma coisa com outra em relação ao marido e à secretária, porém ali no final, quando ela cria uma situação da mentira, de dizer que a sogra estava doente, né, a mãe do marido, e ligar para o hotel, não pede para falar com o marido, né, com o senhor Medina, mas pede para falar com a secretária, que ela dá o nome de senhora Medina. E esse telefone realmente é entregue à secretária para atender, só que não está no mesmo quarto. Não está no mesmo quarto, a secretária está no outro quarto. Então, vamos lá, vamos continuar aqui agora. O que a autora, né, o que ela considera, né, em relação a esse caso. E eu também vou chegar junto aqui e dizer o que eu penso, o que eu considero sobre esse caso, né? O ciúme não é um sentimento que provoca ansiedade. O ciúme, ele é a própria ansiedade, uma mistura de depressão, agressividade e inveja que enche a vida de dor e de penosas incertezas. A perda do amor é de fato um violento ataque à identidade de quem está sendo ou sente. Traído é o tormento contínuo das dúvidas, dos controles, das averiguações. Tem o significado de uma luta mortal contra a perda do amor próprio. Deve-se logo dizer que um ciúme ocasional pode nascer da intensidade especial dos sentimentos. A fase das paixões em que o objeto amado nos parece tão perfeito, tão extraordinário, que nos sentimos inferiores e inseguros perto dele. Disso pode se originar um ciúme transitório. A necessidade de ser tranquilizada, é possível que aquela pessoa extraordinária tenha decidido amar justamente a nós. Mas quando o ciúme é permanente e contínuo, suas raízes não devem ser procuradas nas profundezas do amor, mas em feridas narcísicas muito mais antiga e já recalcada. É muito provável que as suspeitas de Milena, né, a paciente aqui do caso, que a suspeita de Milena sobre o marido não sejam infundadas, que ela utilize deslealmente a estabilidade emotiva da mulher para criar álibis.
Isso não impede que o ciúme dela tenha um caráter mórbido. Aquilo que a atormenta não é somente a ideia da perda do marido, mas a dúvida angustiante de perder a si mesma. Desde novinha, foi mortificada pela preferência dos pais pelo irmão. O pai, particularmente, sempre demonstrou uma clara predileção pelo filho homem. Nele, concentrava suas melhores esperanças, enquanto a ela reservava um afeto condescendente e desinteressado. O caráter obsessivo do ciúme de Milena pelo marido traz à tona o sofrimento da humilhação passada e lhe permite manifestar o mal-estar atual, todos os ressentimentos e as aflições que acumulou no passado em sua vida, no passado dos anos. Muitas pessoas, e particularmente os ciumentos, acreditam que a intensidade do ciúme esteja diretamente relacionada com a intensidade do amor. Não é verdade. Aliás, as pessoas ciumentas geralmente são capazes de amar de verdade. Todos os seus relacionamentos são fundados na necessidade imperiosa de possuir o outro, uma necessidade que serve para satisfazer uma inesgotável fome narcísica. O ressentimento das pessoas mal amadas não é a única fonte de ciúme. Muitas vezes as pessoas muito ciumentas se atormentam porque projetam no outro a sua própria disposição de trair. Algumas pessoas colecionam traições como colecionam borboleta, e justamente da própria tendência à infidelidade que extrai a ideia de que todo mundo é infiel. Que se diga, porém, que se os traídos sofrem, os traidores não passam tão bem quanto poderiam parecer. Mesmo as pessoas que precisam trair, sem parar, sofrem angústias profundas. Suas leviandades não são um sinal de liberdade e autonomia, mas servem justamente para disfarçar algumas dependências e, no caso dos homens, o medo de não serem suficiente viris. Então, é interessante, né? Porque aqui a analista, ela percebe, né, que o ciúme... Aqui a analista, ela percebe que o ciúme da Milena se torna patológico porque o ciúme, ele faz parte do amor. Na fase da paixão, quando a gente está com aqueles hormônios, né? Com todo aquele neuroquímico, né? Muito para cima, energia muito para cima, né? O ciúme, ele troca ali a relação, né? Do sujeito e objeto, né? Das duas pessoas, uma sensação de prazer. Tanto ciumento, né? Porque ele está sempre demonstrando o valor que a pessoa tem para a vida dele, que ele quer aquela pessoa para ele o tempo todo, e ao mesmo tempo que ele está ali guardando, que ele está ali protegendo, que ele não quer dar nem um pedacinho para ninguém. E do outro lado, né, o objeto, ele também se sente a melhor pessoa do mundo, ele se sente grande, ele se sente bonito, ele se sente interessante, né, com todas aquelas respostas ali do ciúme, daquela pessoa que te guarda, aquela pessoa que te preserva, aquela pessoa que te exalta, né? Mas chega aqui um momento que uma pessoa que está casada, né, durante muito tempo, e ela se diz ciumenta, que ela sempre foi ciumenta, né? Quanto tempo ela fala o tempo todo, né? Que eu sou louca, a louca sou eu, sou louca, a louca sou eu. Então você vê que tem algo patológico ali. E quando a analista investiga, ela, na escuta, ela vê que a Milena, ela durante muito tempo da sua vida, na sua infância, ela foi ignorada. Os pais exaltavam o irmão, os pais admiravam o irmão, os pais colocavam um olhar, né, uma ótica de beleza em relação ao irmão. Ela era ignorada. Então, você percebe que ali ela faz o tempo todo na fala dela grandes elogios, né, diante do teu ciúme, diante da sua patologia. Então ela faz grandes elogios à secretária. E ali ela tá falando de algumas coisas que ela não consegue ver nela, mas vê no outro, né?
aquela ótica dos pais que ela percebeu durante muitos anos na infância. E também, né, a Milena também não é nenhuma tola, ela faz algumas ligações que poderia ser verdade. Percebe o interesse do marido em aproximar muito a secretária, em dispensar a outra, né, secretária que já não tinha todo esse estereotipo, né, da atual secretária. Então ela associa algumas coisas. Então ali a Milena ela vive dois conflitos. Ela percebe traços claros, né, de um comportamento de grande admiração que o marido tem pela secretária. Já pegou o carro do marido estacionado na porta da secretária. Já pegou estojo de maquiagem, né, no porta-luva do carro do marido. E aí liga os pontos, né? A louca sou eu. Né? Então essa loucura tem muito a ver com o que ela passou na infância, né? E tem muito a ver com o comportamento que ela vê que não é natural do marido. A ferida narcísica, né, numa criança, no sujeito, em nós ela fica muito marcada, justamente na nossa infância. Ali, ela foi rejeitada muitas vezes. Ela se viu não sendo nada. E o irmão sendo tudo o tempo todo. Transfere-se também essa relação com o marido. O marido, talvez a Milena veja todo esse valor. O valor que foi todo projetado no irmão, ela sem querer, ela faz a mesma coisa com o marido. Valoriza, projeta e cria também uma rivalidade, né? A rivalidade dela com o irmão, eu não sou e você é. A rivalidade dela com o marido, que ela também tem o ciúme, que ela acha ele valoroso. E isso é bastante conflitoso. Então a gente pode pensar que onde estão, né, esses sentimentos de ciúme? Onde que está a nossa criança interior? Talvez você está trazendo para o teu relacionamento hoje situações mal resolvidas na sua infância, né? Mal resolvida na sua infância. Uma falta. Né? Você pode ser linda, maravilhosa, como a secretária, mas você não consegue se ver, porque na ótica, quando criança, você sempre via o seu pai transferindo todo esse elogio para o outro. E talvez está fazendo a mesma coisa. Você, inconscientemente, transfere esse elogio também para aquela pessoa que está tirando o que é seu. Né? Ali no caso da Milena, o irmão estava tirando toda a atenção dos pais, né? Que não colocava em relação, ela não colocava para o irmão, tirava isso dela, como a secretária faz a mesma coisa. Então, na nossa vida, às vezes, a gente está repetindo cenas, a gente está repetindo situações já vividas, porém inconsciente. Você não traz a consciência, você não tem conhecimento disso. E aí, transforma o quê? Transforma numa relação angustiante, transforma-se numa relação patológica, doentia. Uma outra coisa importante que a autora fala é que o traidor, ele fica o tempo todo com medo de ser traído. Muitos homens, muitas mulheres que traem, eles são
ciumentos, se tornam até obsessivos com o que eles têm, porque a cena da traição para eles é tão constante, como a autora fala ali, ele coleciona tanta traição como se coleciona borboleta ou figurinho que seja, que aquilo já fica na mente dele. Então, quando ele vê o outro, que ele se relaciona, ele vê a traição o tempo todo. Ele acha que ele pode ser traído. Ele acha que o outro pode fazer a mesma coisa que ele faz. Tem muito a ver também, tá? A traição. A traição e o ciúme. Se eu traio, eu vou ser ciumento, porque eu também posso ser traída. Tá? Uma outra coisa que a autora fala ali também é que os homens, né, em suas traições, são muito questão de virilidade, né, para se tornar viril. Tudo está na criança interior. As crianças, os meninos, eles já vêm com essa carga emocional que é introjetada da força masculina, do quantitativo de mulheres que ele pode ter. Já a criancinha, quando um garoto fala que ele vai ter 2, 3 namoradas, aquilo é momento de prazer, de satisfação para o pai e até para a mãe também. A gente fala que é de um pensamento patriarcal, mas que está nas mulheres também, que muita mãe admira a virilidade do seu filho e acha muito bonito quando ele fala que ele vai ter 3 namoradas. Ou quando ele, com 5 anos, ele já está piscando e paquerando uma garotinha. Então, é imposto isso o tempo todo. Então, ainda que um homem, ele sinta a vontade de ter uma certa paz no seu relacionamento, ali mantendo, né, uma fidelidade com tua companheira, já está introjetado nele, já está introjetado no mundo patriarcal que nós vivemos, no masculino, que o homem ele pode se trair, que ele pode ter várias mulheres. E tudo isso, todo esse comportamento aqui que a gente está misturando, é que faz gerar os ciúmes. Então entenda, o ciúme ele não é malefício, o ciúme ele pode ser benefício, ele pode ser malefício quando ele é patológico, quando ele angustia, quando dói. O ciúme ele é ruim tanto para quem sente e para quem está sendo apontado como o causador daquele sentimento angustioso de ciúme. Vamos continuar aqui em outros assuntos. Tchau, tchau.